As múmias costumavam ser e costumam ser uma atração central em muitos grandes museus do mundo. Os estudiosos modernos tratam múmias com grande reverência, muito zelo, só que nem sempre foi assim. Houve um tempo em que as múmias eram utilizadas para fins comerciais. E o mais estranho de tudo isso, né, é que foram usadas durante muito tempo como remédio. Sim, isso mesmo, múmias usadas como remédio. A mumificação era um processo complexo, demorado, e esse processo, embora tenha mudado com o passar do tempo, as práticas básicas continuaram as mesmas. Depois de se remover os órgãos internos, os padres usavam natrão, um sal natural, para a secagem. Às vezes, substâncias perfumadas como mirra eram utilizadas para ungir o corpo. Óleos e resinas eram aplicados ao corpo. Depois o corpo era preenchido com pedaços de linho ou serragem, e aí o corpo era envolto em bandagens. Os estudiosos eles não sabem dizer exatamente como as múmias passaram a ser empregadas na medicina. Agora, há evidências de que os europeus acreditavam que os corpos embalsamados tinham poderes, sobrenaturais. E um outro estudioso, aliás, um grupo de estudiosos, eles ligam a origem da correlação com o equívoco de que múmias continham betume. Era uma substância que no mundo antigo foi por muito tempo associada à cura. Então o befum, essa substância, o betume, era tida como algo que podia realmente curar a doença. O betume preto, pegajoso, viscoso, é uma forma de petróleo encontrada em regiões ao redor do Mar Morto. Uma outra coisa importante é que na Europa se começou a associar a múmia com remédios no século XV, em resposta a uma demanda robusta, exatamente por essa substância que eu citei no início, que ela era chamada de mumia médica. O betume de ocorrência natural era raro, e por isso os comerciantes e empreendedores partiram em busca de suprimentos alternativos nas tumbas egípcias. Quando eram triturados até virar pó, esses corpos eram preservados e suas resinas, óleos, substâncias aromáticas não apenas possuíam a mesma consistência e cor que a múmia peça original, mas tinham até um cheiro melhor. Uma outra coisa interessante que vale a pena ressaltar é que nem sempre foi fácil conseguir uma múmia. E aí é que vem a coisa mais interessante. Muitos comerciantes orientais inescrupulosos resolveram criar as próprias múmias. Então os boticários eles notaram que estava havendo uma diferença. Um certo boticário chamado La Fontaine, ele disse que após adquirir a medicação, o problema era que em muitos casos as múmias, depois era verificado que as múmias eram cadáveres modernos, tratados para ficarem iguais a múmias antigas. O processo para transformar o ser humano falecido recentemente em uma imitação convincente de uma múmia era muito desagradável. Então era como se pegasse assim um escravo, e negasse a ele alimento. E aí quando ele dormia, ele era assassinado. Era cortada a cabeça, o sangue era esvaziado, e aí depois de tirar o sangue daquele corpo, depois de esvaziar
o corpo, ele era preenchido com especiaria, embrulhado com feno e enterrado durante 15 dias. Depois de 15 dias, esse corpo era exumado, era colocado para secar no sol durante 24 horas, e no fim desse processo tenebroso, a carne havia ficado bem escura. E aí era usado como se fosse uma múmia original de milhares de anos. Então é impressionante, né? E interessante que nem todos acreditavam que aquele líquido que a gente citou já 2 vezes, a mumia, atuasse como medicação. Tinha alguns que citavam, né, coisas muito desagradáveis, né, sobre essa medicação. Inclusive teve uma pessoa que testemunhou várias ocasiões em que as pessoas eram forçadas a tomar isso, tinham terríveis dores de estômago, ficavam com um cheiro na boca muito desagradável, muitos vomitavam e havia até alterações no sangue da pessoa. Então vejam, né, como a coisa era crítica, né? Só que não era só o uso medicinal que se fazia da múmia. A múmia, quando era triturada, aquele pó se transformava numa espécie de pigmento que era chamado de marrom múmia. Esse pigmento feito da múmia triturada era usada em pinturas antigas, especialmente no período renascentista. Não se sabe hoje, talvez nunca se vai saber, que obras de arte que existem hoje foram feitas dessa maneira, com esse pigmento, a partir do pó da múmia. Mas o certo é que muitas obras foram feitas a partir desse método bastante escabroso, né? Mas um outro aspecto também que envolvia muito a múmia era a questão da superstição. A demanda econômica pela mumia, né, a substância, corria paralelamente a forças igualmente poderosas do medo e da superstição. Embora a partir do período clássico alguns viajantes gregos ou romanos voltassem para casa de uma viagem ao Egito com um animal mumificado, ao que parece antes do século XV havia muito pouco interesse em transportar múmias para a Europa como lembranças ou como objetos de coleção. Então as múmias eram consideradas objetos espirituais e poderosos, né? Por exemplo, a descoberta da múmia, da tumba do Tutancâmon, pelo egiptólogo Howard Carter, em 1922, inspirou várias histórias da tal maldição da múmia. E esse terror tem raízes profundas, né? E vários tipos de situações que, infelizmente, o tempo não permite a gente citar. O certo é que a grande maior parte da humanidade, a grande maioria das pessoas, nunca imaginou esses usos que eram feitos da múmia. Agradeço a todos por ter ouvido, por ter visto o canal. Peço que deixe seu like e que possa fazer sua inscrição, porque vídeos como esses serão comuns e frequentes no nosso canal. Tchau.